segunda-feira. E a gente já vai continuar, né, o nosso conteúdo de fração, onde vocês vão aprender 4 tipos de fração. Fração própria, imprópria, aparente e mista. Então vamos lá. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, na página 186, onde vocês têm tipo de fração. No livro, por enquanto, ele só mostra 3 tipos, já nós vamos chegar no 4º, ok? Vamos resumir os 3 tipos de fração. Nós temos a fração própria, que são aquelas que o numerador é menor que o denominador, ou seja, aquele número que você tem em cima é menor que o de baixo. Frações impróprias, ela já é o contrário, é aquela onde o numerador é maior que o denominador. Então, o número que está lá em cima é menor que o de baixo. Como assim, professora? Já vamos ver. Espere, você não perde para esperar. E temos as frações aparentes. A fração aparente é quando o numerador é um múltiplo do denominador, ou é igual a ele. Ou seja, 4/4, você tem 4 em cima e 4 embaixo. Os valores são iguais a uma fração aparente. Você tem 20 décimos. Você tem o 20 no numerador e o 10 no denominador. Ela é uma fração aparente, porque o 20 é um múltiplo do 10. Agora eu vou mostrar para vocês com imagens, com desenhos, com figuras, para vocês visualizarem melhor e entender como que uma fração no numerador pode ser maior que o denominador, não é mesmo? Ser um múltiplo, como? O que isso quer dizer? Então, vamos lá com os tipos de fração. Como eu estava falando para vocês, nós vamos falar sobre esses 4 tipos: fração própria, fração imprópria, aparente e mista. Ok? Aqui nessa imagem vocês têm vários exemplos de frações, deem uma olhadinha aí. A primeira que nós vamos falar é a fração própria. O que é a definição de uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador. É aquele tipo de fração que, naturalmente, nós já temos essa ideia de fração formada na nossa cabeça. É quando você imagina que de algo inteiro, você dividiu ele em partes menores e você está ocupando, está usando, está tendo como referência algumas dessas partes. Então, sempre o seu numerador ele é menor, por exemplo, 1/5, 2/3, 4/10. Você tem partes de um todo, mas você tem valores menores. Se você pesquisar no dicionário o significado de próprio, você vai encontrar a seguinte definição: que se usa com um propósito certo ou apropriado, que condiz com aquela ideia que nós temos do que é fração. Aqui nessa imagem vocês têm alguns exemplos de frações próprias. Por exemplo, essa primeira aqui. Você tem um círculo dividido em 4 partes e apenas uma parte de referência. Então, o que isso está significando? Está representando 1/4. É um numerador menor que o denominador, ele representa uma fração própria. Aqui nesse segundo exemplo, você tem um círculo dividido em 8 pedaços. Desses 8 pedaços, se você usasse todos eles, você teria um círculo inteiro. Mas nós estamos usando apenas 2, portanto, ele também representa uma fração própria. Assim como este 1/4, observe, a forma mudou. Porque é aquilo que eu digo para vocês, fração ela está presente em todos os lugares. Portanto, você vai encontrar uma mesma fração, mas representada por outras figuras ou por outros objetos. E a outra imagem aqui nós temos este quadrado dividido em 16 quadrados menores e iguais. E estamos pegando de referência 4 quadradinhos, 4 partes dele. Portanto, isso também representa uma fração própria. Aí nós já temos a outra definição de fração, que é uma fração imprópria. E vocês sabem que esse prefixo in, ele é ao contrário.
Então, uma fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. É um pouquinho diferente, é um pouquinho complicado de você imaginar ela mentalmente. Por quê? Se você pesquisa o significado da palavra impróprio, lá no dicionário, fala que não exprime exatamente a ideia. Por quê? É o contrário daquela ideia que nós temos de fração, que é uma parte de um todo. Mas a fração imprópria você tem mais partes de algo que foi dividido. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a imagem. Por exemplo, estes dois círculos aqui. Você tem, ele está dividido em 4 partes, certo? Todos eles estão. Mas nesse caso, quem você está pegando de referência? As 4 partes desse círculo, mais uma parte daquele outro círculo. Então, o que isso está representando se nós fôssemos colocar em fração? Nosso denominador aqui é o 4. Mas quantas partes que nós temos de referência aqui? Nós não temos 5? Portanto, isso é uma fração imprópria. Você tem um numerador, as suas partes de referência, elas são maiores do que a quantia que ele está dividido. Portanto, você vai ter mais de um objeto. É claro, aqui nós temos 2 círculos para poder expressar esse valor. Não tem como você ter 5 partes dentro de algo que está dividido em 4. A gente também tem que respeitar a lógica. Neste outro caso aqui, nós temos já 3 círculos divididos em 4 partes. Só que observa, esse nós temos as 4 partes, nós temos todas elas como referência. No círculo aqui do lado dele, também temos as 4 partes de 4 partes, nós temos ele inteiro. Mas nesse outro, o que nós temos? Das 4 partes que ele está dividido, nós temos apenas 2 de referência. Então, quantas partes no total nós temos? Você sabe que ele está dividido em 4 partes, portanto, nosso denominador continua sendo 4. Ah, mas não deveria ser a soma deles? Não, porque todos eles estão divididos em 4 partes. A gente tem que respeitar essa divisão deles. Mas e quantos pedacinhos de referência aqui nós temos? Nós temos 4 mais 4 mais 2. Que isso dá quanto? Dá 10. Portanto, nós temos 10 partes de quantas? De 4. De 4 partes que o círculo foi dividido. A outra classificação de fração é uma fração aparente. Uma fração aparente é quando o numerador é um múltiplo do denominador. Ou seja, o significado da palavra aparente é algo suposto, parecido ou semelhante. A fração aparente, então, ela sempre vai estar representando objetos inteiros. Olha na imagem. Aqui nós temos 4 partes de algo que está dividido em 4 partes. Portanto, quanto que ele vale? Ele vale 1 inteiro. O outro círculo também tem a mesma relação com ele. Também está como 1 inteiro. Você tem todas as partes dele. Eu posso falar aqui que eu tenho 2 círculos, mas eu quero representar ele em forma de fração. Ele está dividido em 4 partes, cada um, mas quantos pedaços dele eu tenho? Eu tenho 8. O 8 não é um múltiplo do 4? O 8 é múltiplo do 4. Portanto, assim que representa uma fração aparente. E também nós temos a fração mista. Mista vem do quê? Nós temos partes inteiras e partes fracionárias. E a mista ela é quando você encontra as duas juntas. Junto, no mesmo... Como eu vou dar um exemplo para vocês usando o copo de medida. Quando você tem uma medida de uma receita e você olha na receita que você precisa 1 xícara e meia de farinha. Você vai encontrar ele dessa forma. 1 e meia. Você tem a parte inteira e a parte fracionária. Ou, por exemplo, você pode encontrar algo
do tipo 3 inteiros e 4 quintos. Também é uma fração mista, você encontra um número inteiro e uma parte fracionária juntos. Aqui o exemplo com imagem. Nós temos um objeto inteiro, dividido em 4 partes também, então ele representa 4 quartos, certo? Que também é um inteiro. E esse outro, ele também está dividido em 4 partes, mas nós só temos uma parte menor dele, uma divisão. Portanto, ele representa 1 quarto. Então, como eu posso representar ele numa forma mista? Um inteiro, que representa este quadrado aqui, e 1 quarto, que representa essa fração própria. Tudo bem? Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. Lembram do nosso copo de medida? Nosso copo medidor? Se você vê numa receita, vai um copo, uma xícara e meia de farinha. Isso quer dizer o quê? Você vai colocar uma xícara inteira de farinha e mais metade. Então você tem um inteiro e mais metade, uma parte inteira e uma fração. Isso é uma fração mista, é quando ela tem um valor inteiro e uma fração juntas. Entenderam? Por exemplo, observem aqui o copo. Nós colocamos uma xícara de farinha, porque um está marcado aqui, uma xícara. E você tem que colocar meia, você vai ver onde aqui é a metade. Você coloca essa quantia de farinha e mais essa metade. Isso representa uma fração mista. Mista vem de misturada, de mistura. Então, quando nós temos os dois tipos, um número inteiro e uma fração. Tudo bem? Aqui no livro, então, vocês têm as atividades para fazer hoje. Das páginas 186, onde vocês vão ter que, tem alguns desenhos aqui, vocês vão indicar quando é fração própria, imprópria ou aparente. Página 187, que também segue a mesma regra, vocês vão classificar própria, imprópria ou aparente